Podemos estar próximos do fim do dólar, do fim do padrão dólar, do dólar como moeda de reserva global. Nós estamos vendo um movimento de desdolarização do mundo e de queda da relevância do dólar ao longo desses últimos anos. O dólar acabou de bater o menor patamar dos últimos 5 anos, com o ouro batendo máxima histórica atrás de máxima histórica, bancos centrais se desfazendo do dólar e comprando ouro. Tá levantando uma dúvida muito grande no mundo. Por que que isso está acontecendo? Qual que é o futuro do dólar, do padrão dólar? E se essa queda do dólar, essa desdolarização do mundo vai continuar? Essa é uma resposta muito importante, porque afeta os seus investimentos. A gente já está vendo o real frente ao dólar se desvalorizando, na verdade, se valorizando muito. Então afeta o seu poder de compra, afeta os seus investimentos. Você que tem investimento em cripto, seus investimentos são dolarizados e afeta muito da ordem monetária global. Então é muito importante você entender esse movimento que está acontecendo, o que pode acontecer daqui para frente para tomar a melhor decisão de investimento possível, para investir do jeito certo, que é o meu foco aqui no canal. Então, se você não é inscrito ainda, confere aqui embaixo e se inscreve enquanto roda a vinheta. É de graça, demora só um segundo. Antes de começar o vídeo, fica o meu convite aqui, se você quiser receber uma análise completa da sua carteira de investimentos, por minha parte e por parte do meu time, marcar uma reunião para discutir, para conversar sobre os seus investimentos e como investir melhor no ano de 2026, considere participar da consultoria gratuita. É uma análise completa que eu faço da sua carteira, não só da sua carteira cripto, junto com o meu time, e a gente dá um panorama completo no WhatsApp, inclusive marcamos uma reunião com você para discutir a sua carteira. Para participar dessa análise gratuita, primeiro link aqui na descrição, você manda como é que estão os seus investimentos, como é que está a sua carteira, suas principais dúvidas, e a gente retorna com essa análise completa e um direcionamento no WhatsApp. Aproveita essa oportunidade. Agora sim, sem mais enrolações, bora para o conteúdo de hoje, pessoal. Começando com esse movimento fortíssimo de desvalorização do dólar que a gente está vendo ao longo dos últimos anos, né? O dólar acabou de bater o menor patamar desde o início ali do ano de 2022. Uma desvalorização muito grande do dólar frente às outras grandes moedas do mundo, né? E a gente está sentindo isso aqui no Brasil, né? Com o dólar beirando ali os 5,10, os R$5, depois de ter batido acima de R$6 há alguns anos atrás. E esse movimento ele vem acontecendo junto com a alta do ouro, né? O ouro bateu ali, chegou a bater, né, $5.500 por onça Troy, já passou por uma correção, deve estar ali próximo dos seus $4.500 no momento. Não vi a cotação do ouro hoje, mas o mais importante aqui é o movimento de alta que o ouro fez. O ouro teve o melhor ano da sua história em 2025, o melhor ano da história do ouro em termos de valorização em 2025. Quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer, levanta um questionamento, né? Cara, por que a maior reserva de valor, o ativo das crises, teve o melhor ano da sua história em 2025, sendo que a gente não está vendo nenhuma crise, nenhum colapso econômico mundial, nenhuma guerra? Por que o ouro está desvalorizando tanto? Isso aqui é um sinal dos tempos, é o sinal de uma mudança na ordem global? Sim, o Rei Dalio acredita que sim, ele fala muito disso, ele fala que a gente está vivendo uma mudança na ordem global. E eu quero justamente utilizar o Rei Dalio, texto, um livro do Rei Dalio. Deixa eu achar se eu tenho o livro aqui. Tá aqui, achei o livro, só um segundo. Esse livro aqui, Changing World Order, a mudança na ordem global. Esse livro aqui que é muito bom, tem versão traduzida também, é um calhamaço, beleza? Que é um livro que o Rei Dalio justamente aborda as mudanças que a ordem mundial está passando. E ele aborda de um ponto de vista histórico, ele até fala aqui, ó, porque as nações têm sucesso e entram na falência. E ele defende que a gente está num ponto de inflexão na ordem mundial no mundo e que isso vai afetar muita coisa ao longo dos próximos 10 anos aí da nossa civilização. E eu também queria deixar os méritos aqui, né, e os créditos também para o Carlos Henrique, que é o chefe da área de macroeconomia aqui da Mercúrios, e que ele fez um vídeo sobre o fim do dólar há um ano atrás. Eu utilizei o material, os estudos desse vídeo como base, tá? Um roteiro excelente, uma narrativa excelente no vídeo do estudo que o Carlos fez, e eu utilizei como base aqui para fazer o vídeo de hoje. Inclusive, quando terminar esse vídeo, você vai ser encaminhado para o vídeo do Carlos, beleza? Mas eu quero começar falando aqui sobre um pouco da história das principais moedas, que foram as moedas hegemônicas, que foram as principais
potências, as moedas de reserva ao longo da história mundial. A gente entendendo um pouco dessa história, a gente entende hoje o que está acontecendo com o dólar. É muito importante essa contextualização, tá? E o próprio Rei Darius, aqui é um trecho do livro dele, ele cita que para se tornar uma reserva, uma moeda de reserva global, um país, normalmente uma nação, precisa se tornar o maior império de negócios, império comercial do mundo, Trading Empire. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você tem o maior poder ali das trocas, do comércio mundial, quando muita coisa, muito produto, boa parte da economia mundial passa pelo seu país, passa pela sua moeda, naturalmente a sua moeda ganha muita força. E ele mostra aqui também a força relativa, né, o poder relativo dos impérios ao longo da história. Então a gente tem ali próximo do ano 1000 a China como um dos grandes impérios, depois a gente tem pós 1600 a ascensão da Holanda, a ascensão do Reino Unido e mais recentemente a ascensão dos Estados Unidos, com a China ascendendo também, mas os Estados Unidos no topo, dentro dos grandes impérios globais. Isso de certa forma se traduz nessa outra visualização nas moedas que foram as moedas hegemônicas ao longo desse tempo. Se a gente conseguir ver ali mais especificamente depois de 1600, a gente tem a Holanda ali na Era de Ouro holandesa, com a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que começou a perder, o país começou a perder um pouco de relevância por uma dependência muito grande da Companhia Holandesa das Índias Orientais e começou a haver uma corrida bancária muito forte. Eu poderia aprofundar nisso, mas meu vídeo ficaria muito mais longo do que eu gostaria. Mas aqui uma dominação econômica muito relacionada com o comércio com o Oriente na era do início das grandes navegações, tá? Logo em seguida a gente teve um leve ameaço francês ali com o início das suas colônias e do crescimento do Império Francês, mas veio a Revolução Francesa logo em seguida. Aí a gente teve a ascensão do Império Britânico que nunca via o sol se pôr, que saiu muito enfraquecido pós Primeira Guerra Mundial, e aí sim a ascensão do dólar, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, pós acordo de Bretton Woods, o dólar como a principal moeda de poder mundial, e os Estados Unidos também pós Primeira Guerra, com a fragilização da Europa, e os Estados Unidos também pós Primeira Guerra, com a fragilidade sofrida pela Europa, ascendendo como a grande potência de negócios, como a grande potência comercial e tecnológica e militar mundial. E aqui é interessante destacar, né, que os Estados Unidos, com todo o seu poderio econômico, a gente teve o acordo de Bretton Woods, de todas as moedas terem ali um lastro em ouro. Os Estados Unidos tinha a maior reserva de ouro do mundo na época, e depois, principalmente da Guerra do Vietnã, fim do acordo de Bretton Woods, e a gente entrando principalmente nos Estados Unidos, depois isso se alastrando ao resto do mundo, na era do dinheiro fiat, do dinheiro sem lastro. E essa dominação, essa potência do dólar, que antes era marcado pela maior reserva de ouro do mundo, passando a ser uma credibilidade baseada em crédito, baseado na capacidade de geração de receita e da geração de pagamento dos Estados Unidos frente aos outros países do mundo, de exportação de dólar mesmo, pelos Estados Unidos exportar, vender muito para o resto do mundo. Isso amplia sua capacidade de endividamento, isso amplia sua capacidade de financiamento, e se vai ampliando o seu domínio. E aqui é interessante a gente já começar a discutir um pouco de tipos de dinheiro e um pouco de um ciclo que faz uma moeda, um padrão, um império e a falência. Novamente, por meio das definições de Rei Dalio. Rei Dalio aqui ele divide o dinheiro em três tipos: o hard money, que é o metal, o paper money, que é o dinheiro de papel que normalmente representa um metal, que é quase um recibo de uma reserva que você tem em algum metal, e o fiat money, que é o que a gente aprendeu a conhecer, que é o que a gente conhece hoje em dia. Então, esse hard money, né, o dinheiro metal, ele maximiza credibilidade, né, ele maximiza a confiança. Quanto que você tem? Eu tenho $1 bilhão em ouro. Então, o que você tem de dinheiro é $1 bilhão em ouro. Não tem como você imprimir mais. Você maximiza crédito e você maximiza credibilidade e você minimiza crédito. Logo em seguida, você tem o dinheiro que ele clama ser hard money, que é a nota bancária, que é basicamente um recibo, um papel que ele representa um dinheiro, um ouro que você tem em garantia. Então, você expande crédito porque você consegue negociar, você consegue transferir, você consegue movimentar
movimentar mais esse dinheiro, você tem mais flexibilidade, porque a nota ela possui uma transferibilidade e uma exportabilidade muito mais fácil do que a barra de ouro, do que o metal de fato, mas começa a comprometer a credibilidade. Opa, será que o que você tem de papel emitido realmente é o que você tem de garantia dentro do banco? E aí a gente vai no dólar atual, que é o fiat money. Todas as moedas do mundo, hoje em dia, você maximiza crédito. Ah, porra, preciso de dinheiro. Imprime. É isso. No final do dia, o mundo hoje ele é baseado em crédito, é todo mundo devendo para todo mundo. E ninguém sabe quem, na verdade, quem que é o credor final disso tudo. A gente sabe quem que é, né? A população. E você minimiza, obviamente, credibilidade. Você para de confiar no dinheiro, porque o dinheiro ele é baseado em fugazi. Nada. E dentro dessas 3 definições de dinheiro aqui, o próprio Ray Dalio ele faz aqui um estágio, e chega até o estágio 6, de uma transformação monetária que leva um país a perder a sua reserva de valor ou a ver uma transformação dentro da sua moeda. Segundo o Ray Dalio, o primeiro estágio ali de uma potência, de um império mundial que tem a reserva de valor, a moeda de reserva de valor, começa com quase nenhuma dívida ou com dinheiro hard money. Você não tem dívida ali, você tem bastante ouro, tá tudo bem com você. Depois você começa a mudar ali o hard money. Opa, agora é banknotes, agora é papel moeda, não é mais metal, não é mais ouro, que é meu padrão aqui monetário. Depois você começa a se endividar. Tá mais fácil de se endividar, né? Porque agora, para eu me endividar, eu não preciso mexer esses ouro tudo aqui. É só jogar papel para lá, jogar papel para cá, imprimir um pouquinho ali. Tá mais fácil. Vamos melhorar aqui o nosso sistema de crédito, torná-lo mais maleável. Depois começa a vir as crises de crédito, os calotes, a desvalorização do dinheiro que leva o Banco Central, ou o governo, imprimir dinheiro e a quebra do link, a quebra da conexão com o hard money. O país ele começa a se endividar porque está mais fácil de ter acesso a crédito, isso leva a um gasto governamental descontrolado, o dinheiro vira uma ferramenta governamental, seja para você financiar políticas públicas para conseguir se manter no poder, ou qualquer tipo de gasto que não faça sentido. Se o país ali, seu império, ele passou a perder uma força comercial, e aí você começa a imprimir dinheiro, você passa a endividar mais a sua nação, às vezes nem imprimir dinheiro, às vezes só endividar mais a sua nação para financiar investimentos públicos. Opa, tô perdendo a corrida da inteligência artificial, vamos gastar dinheiro público para tentar ganhar a corrida da inteligência artificial, só que aí você não consegue, e aí você entra numa espiral de decadência, que normalmente significa a desvalorização e a queda de credibilidade da sua moeda. Segundo o Ray Dalio, no estágio 5 é que vem o fiat money, quando de fato você perde completamente o link com o que você tem de reservas, e o dinheiro ele começa a ser baseado em nada, porque você precisa imprimir dinheiro desesperadamente. Vamos lembrar o contexto do fim do acordo de Bretton Woods: gastos, financiamentos excessivos dos Estados Unidos na guerra do Vietnã, né? Então, cara, preciso gastar mais, preciso gastar mais, preciso gastar mais. Cara, começa a criar dinheiro do nada, e foda-se, não precisa de ouro não. Taca-lhe pau nessa porra. O que, eventualmente, segundo o Ray Dalio, leva de fato ao debasement, leva de lado a falência daquele dinheiro. E aí depois, segundo o Ray Dalio, o estágio 6 é você voltar para o hard money, é você voltar para o metal, é você voltar para a reserva de valor de verdade. Agora, dito tudo isso, vamos falar sobre os motivos da queda do dólar atual e se faz sentido o dólar estar passando por todos esses estágios e, principalmente, o que pode vir depois. Os motivos para a queda atual, para a desvalorização atual do dólar, envolvem um crescimento do endividamento público, já comentamos um pouco sobre isso ser uma das causas históricas, descontrole da emissão do dólar por meio do próprio Estados Unidos, desconfiança econômica e geopolítica em torno do dólar e crescimento da China, crescimento de um rival ali, de um outro império que pode ameaçar o dólar. Vamos começar falando um pouco sobre o fato da desvalorização atual do dólar. A gente não pode ignorar isso, tem um pouco a ver com o plano do Trump. O acordo de Mar-a-Lago, que não foi um acordo firmado, não é um acordo oficial assinado dos Estados Unidos para com outros países, mas é um plano de desvalorização do dólar que ele foi verbalmente citado por Scott Bessent e é claro, fica óbvio que essa é a intenção do governo americano: desvalorizar o dólar para que fique mais barato, que outros países comprem em dólar. Hoje, países ao redor do mundo têm a sua moeda muito desvalorizada em relação ao dólar. Então esses países eles não conseguem comprar tanto dos Estados Unidos. Logo, os Estados Unidos ficam num déficit comercial muito grande. Por quê? Porque eu não consigo ficar viajando para os Estados Unidos ou comprando coisas
produtos americanos porque eles são muito caros, cara. Pô, o iPhone é caro pra caramba. Agora imagina se o dólar tivesse R$ 3 aqui no Brasil, R$ 2. Estaria todo mundo comprando iPhone. Logo a Apple lucraria mais, os Estados Unidos lucraria mais. É favorável, é positivo para os Estados Unidos a desvalorização do dólar dentro do plano de expandir a balança comercial, melhorar a balança, reequilibrar a balança comercial dos Estados Unidos, que é o plano de Donald Trump. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa estabelecer aqui como um senso comum, como todo mundo concordando em relação a isso. Um segundo ponto que a gente já precisa discutir aqui é o fato da política geopolítica, na verdade, né, do Donald Trump estar afetando a visão do mundo em relação ao risco dólar, em relação à tensão que é você estar exposto no dólar. Separei aqui algumas capas do The Economist, trazendo alguns temas, abordando alguns temas relacionados aos movimentos que estão sendo feitos pelo presidente Trump, pela nova administração, ao longo desses últimos anos. Todas essas tensões, esses estresses geopolíticos aumentam a percepção de valor em relação ao dólar e faz muitos países não quererem estar expostos ao dólar, principalmente no contexto que pode evoluir para uma guerra ou pode evoluir principalmente para o isolamento dos Estados Unidos num ponto de vista geopolítico, com toda a guerra tarifária. Estados Unidos tacando tarifa em todo mundo e a União Europeia tacando tarifa de volta. O que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que o dólar globalmente, o dólar dentro do comércio mundial, dentro da balança comercial mundial, ele seja menos utilizado, menos negociado. Isso vai expandir o déficit comercial dos Estados Unidos. E isso tudo vai ser prejudicial ao dólar. Isso também é uma equação, um fator dentro dessa equação que a gente está vivendo ao longo dos últimos anos. É uma resposta multifatorial, tá, gente? São vários motivos em conjunto causando essa desvalorização do dólar. Agora a gente entra num ponto de vista mais econômico, tá? Esse gráfico aqui mostra a confiança do consumidor nos Estados Unidos, que é basicamente a confiança que ele tem em relação ao futuro da economia caindo para o menor patamar desde a pandemia. Esse dado é o dado dessa última semana, beleza? Então, o próprio cidadão americano, ele está com uma crise de confiança com a sua própria economia. Uma incerteza muito grande em relação à atividade econômica, à saúde da sua economia, em relação a diversos fatores. A expectativa de inflação nos Estados Unidos ao longo dos próximos anos está altíssima. Nessa última semana, a gente viu o maior patamar de demissões em empresas americanas desde 2009. Desde 2009, as empresas americanas não demitiam tanto igual elas demitiram no último mês, nesse mês de janeiro. Então, é um cenário de incerteza econômica da direção do futuro da maior economia mundial muito grande. Isso faz com que os investidores, naturalmente, aumentem a percepção de risco em relação ao dólar. Se os Estados Unidos forem entrar em uma recessão ou em uma crise do mercado de trabalho, ou qualquer coisa parecida com isso, cara, é perigoso ficar em dólar aqui. Quanto que esses caras vão conseguir se recuperar disso? Principalmente com eles perdendo força econômica em setores como tecnologia, inteligência artificial, para seus inimigos como a China. Toda essa discussão aumenta a percepção de risco em relação ao dólar. Mas um dos principais fatores mesmo, isso daqui se comunica muito com as visões do nosso querido Rei Dalio, é o endividamento. É o risco fiscal dos Estados Unidos. É o quanto a máquina fiscal em torno do dólar, a estrutura em torno do dólar consegue se manter em pé ou não. Os Estados Unidos, ele está no maior endividamento da sua história em comparação ao PIB. A dívida PIB dos Estados Unidos, ela está na maior da sua história e a projeção é que ela atinja ali algo próximo de 150%, 180% do PIB ao longo dos próximos anos. E o quanto que os Estados Unidos imprime de dinheiro também nesses últimos anos para financiar o seu governo, para financiar principalmente o seu déficit da sua balança comercial e para pagar essa dívida precisa ser paga, né? Quando você está endividado, o que você faz? Você emite mais dívida, você tem que pagar o custo da dívida, os juros da dívida. O que os Estados Unidos faz? Precisa pagar a dívida. Normalmente, você aí que está assistindo esse vídeo, olha como é bom ser governante, né? Como é bom ser um país, né? Você está endividado, você precisa pagar a sua dívida. O que você faz? Você arruma um jeito de conseguir dinheiro, você tenta melhorar seu emprego, você vende alguma coisa que você tem, você tenta aumentar seus rendimentos, você diminui seu custo. O que os Estados Unidos faz? Diminui o custo? Não, aumenta. Tenta ganhar mais dinheiro? O Trump tá até tentando, né? Impondo tarifa em cima de todo mundo. Mas se no final do dia a conta não fechar, o que você faz?
Você imprime dinheiro, você cria dinheiro do nada. Você chega ali no seu quartinho e fala, dá 1 trilhão aí. E já era. Enfia esse dinheiro pra pagar qualquer merda. Qualquer porra de déficit governamental que você tenha. E você continua endividado. Virou isso, a máquina financeira global. E, obviamente, isso aumenta consideravelmente a percepção de risco em relação ao dólar. Pessoal, quase metade dos dólares que existem no mundo hoje foram emitidos depois da pandemia, foram criados depois da pandemia. Isso é um claro descontrole monetário. E aí, qual que é a pica? Você tem ali cerca de 25% de toda a dívida americana. Tô endividado, tô devendo para quem? 25% da sua dívida tá na mão de investidores estrangeiros de outros países, o que é uma fatia muito grande. 9% ali em cima da China. E quando os seus inimigos, que você todos os dias aparece ali na TV xingando, né, que é o que o governo americano faz hoje, você deve para eles, e o que eles podem fazer? Eles podem simplesmente vender a sua dívida, que é basicamente o que a China está fazendo. Olha o que é a China, o que ela tem em tesouraria de dívida americana e o que ela tem de ouro. Então ele olha e fala, cara, eu vou ter dólar aqui? Eu, tipo, assim, eu sou a China. Eu quero foder os Estados Unidos. Minha reserva vai estar em dólar? Tipo, eu tenho mais dólar do que ouro? Por quê? Não. Você precisa de dólar para fazer comércio mundial? Não. Minha reserva? Não. Vou vender. Vou desvalorizar o dólar e vou comprar ouro. Porque para mim, ouro é muito mais confiável que o dólar. O ouro não está endividado. O ouro você não sai imprimindo por aí. E o que todos os países do mundo estão fazendo também, o mesmo movimento. Olha só as reservas globais em dólar, na linha preta, e as reservas globais na linha cinza, né, na faixa cinza, em ouro. Recentemente, as reservas em ouro ultrapassaram as reservas em dólar. É o mundo todo falando, eu não confio mais no dólar, eu confio mais no ouro. Compra de bancos centrais de ouro, que é o que está forçando esse rally de valorização do ouro. O ouro está subindo porque nós, meros mortais, estamos comprando. Não, cara, é Banco Central comprando e tuchando ouro para dentro. A gente consegue ver como essas compras elas aceleraram consideravelmente depois de 2010, mas olha 2022, 2023 e 2024. Isso que esse gráfico não está mostrando 2025, né? 2025 foi o ano recorde de compra de ouro por meio de bancos centrais. E também tem um outro fator, que é a expansão, crescimento da economia chinesa. Olha esse gráfico aqui, é uma divisão do PIB da Chimérica. O que é a Chimérica? É a comparação como se China e Estados Unidos fossem o mesmo país. Olha em 1971, próximo ali do fim do acordo de Bretton Woods, e olha em 2022. O que isso daqui mostra? Isso mostra que o PIB da China, comparativamente ao PIB dos Estados Unidos, cresceu numa velocidade muito mais rápida durante todo esse período, e o PIB da China já representa quase metade do PIB dos Estados Unidos. Então, é uma potência mundial, seguindo ali o exemplo do Rei Dalio, né? Em déficit, extremamente endividada, imprimindo dinheiro para pagar seus déficits, e com uma outra potência comercial no cangotezinho dela. Os caras estão preenchendo o checklist da falência, hein? Gabriel, mas e se o dólar falir, o dólar acabar? O que vai acontecer? Eu devo ter ativos dolarizados na minha carteira ainda? Ou eu devo trocar tudo por ouro e Bitcoin? Vamos lá, vamos discutir o que vem depois do dólar. O que pode vir depois do dólar? O yuan chinês? Euro? Ouro? Bitcoin? O que pode ser o sucessor do padrão dólar que a gente vê no mundo? Muito se fala do yuan chinês, mas esse gráfico aqui mostra a integração da moeda chinesa no mercado financeiro global, nas linhas vermelhas e vermelhas claras, né? E em azul a integração da economia, né? A proporção do PIB chinês em comparação com o PIB global, em comparação com o mercado global. Por que isso existe? Porque a China funciona com um modelo de contas de capital fechado. Ela possui um câmbio controlado e ela possui uma integração limitada do seu câmbio, da sua moeda, com o resto do mundo. Então, é extremamente improvável, tá, que, pelo menos no curto prazo, a gente tenha pelo menos um plano de governo chinês para que a moeda chinesa seja uma reserva global. Não parece ser nem de interesse do governo chinês que isso aconteça, tá? O euro em reservas bancárias globais, a proporção do euro em relação às reservas bancárias globais só cai ao longo dos últimos 20 anos e
economia europeia, se a economia americana está passando por problemas, a economia europeia está passando por mais problemas ainda, o ouro está passando por um rally de preço e é o mais possivelmente cotado para ser esse próximo substituto, mas a gente sabe que uma economia global pautada em crédito, você teria que voltar para o modelo de reservas bancárias em ouro e seria uma mudança no modelo monetário e capitalista que a gente entende ao longo das últimas 2 décadas. Mas começa a se desenhar como talvez o caminho mais provável. Mas um ponto interessante da gente discutir aqui é que o próprio Rei Dalio, ele fala, né, que a história mostrou que mesmo quando moedas não são desejadas, né, ninguém confia mais naquela moeda, eu não gosto tanto dela, e não há outra moeda atrativa o suficiente, o que isso quer dizer? Você não tem um substituto muito claro para aquela moeda ela se desvaloriza e o capital encontra caminho em outros investimentos. Commodities, ações, propriedades imóveis, ouro, Bitcoin. Como resultado, você não precisa ter uma grande alternativa para substituir aquela moeda para a desvalorização daquela moeda acontecer. Não parece que é exatamente o que está acontecendo? A gente não tem um grande substituto para o dólar, a gente não está vendo o fim do padrão dólar, a gente não está vendo uma outra grande moeda dominando o mundo, e pode ser que o padrão dólar ele continue existindo por muito tempo, mas que a gente veja um grande movimento, continue vendo um grande movimento de desvalorização do dólar, com o capital saindo de reserva em dólar e vindo para reserva em outros investimentos. Eu acredito que o ciclo de desvalorização do dólar ele é um ciclo longo, é um ciclo que tende a continuar ao longo da próxima década, porque esses problemas, todos que eu citei aqui, eles não serão resolvidos. Isso é extremamente benéfico para ativos que possuem qualidade e escassez. Por isso que eu tenho uma tese tão forte no Bitcoin e no ouro. E claro, terras e qualquer coisa, gado, bezerros, qualquer coisa que seja frutífera e produtiva no mundo de hoje. Enfim, pessoal, um vídeo diferente hoje, um vídeo mais conceitual, mas eu espero que tenha sido um vídeo bom para todo mundo entender aqui como que funciona a economia mundial, como funciona o ciclo de desvalorização do dólar que a gente está vivendo e como isso vai afetar o seu dinheiro, está afetando o seu dinheiro e como se posicionar para um movimento que é um movimento de décadas, que não é um movimento de meses. Aqui a gente sempre fala de investimentos de longo prazo. Quiser entender um pouco melhor como posicionar o seu capital para essa próxima década, como gerir a sua carteira da melhor forma possível, considere conversar comigo no WhatsApp, primeiro link aqui na descrição do vídeo. E claro, se gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o dedinho no like e eu te espero no próximo vídeo.